Olá, nonos anos, vamos para a correção das atividades da apostila universitário e tempo de recordar, páginas 25, 26, 28, 29 da universitário, 38, 39, 40, 41 e 42 na apostila tempo de recordar, tá? Então, nós vamos ter primeiramente o texto do José de Alencar, um fragmento do romance A Pata da Gazela, tá? Espero que todos tenham lido. Vocês perceberam que é um romance também que possui um vocabulário, às vezes desconhecidos de nós, por isso vocês precisam sempre estar atentos, pesquisando no Google, no dicionário online, as palavrinhas desconhecidas, tá? Então, um pequeno resumo aqui é a Pata da Gazela trata-se de uma história em que duas moças muito bonitas, muito bem vestidas, estão em uma linda Vitória. Vocês percebem que Vitória aqui é uma carruagem, tá? Elas estão paradas numa rua chamada Rua da Quitanda e lá elas estão esperando o empregado para trazer um embrulho para uma das moças, tá? E nisso uma delas percebe que um rapaz muito bem vestido também está observando as moças, ok? Depois disso acontece do criado chegar com o pacote, algo fica para trás desse pacote, cai no chão. Laura desconfia que algo ficou para trás, mas não dá tempo porque o cocheiro sai em disparada. Porém, o jovem que estava observando as moças pega esse pacote, tá? E aí tem um segundo fragmento. Vamos então para a análise, para a interpretação dessa primeira parte, ok? Na primeira parte aqui, o fragmento do romance lido é uma história policial de aventura de amor ou de terror, uma história de amor, tá? O narrador está em terceira pessoa, tá bom? Aí tá perguntando sobre a descrição das personagens, né? Então, quais são esses elementos que mostram que elas são de qual classe social essas moças pertencem? Então, como é falado a descrição da carruagem, a forma como elas estavam vestidas elegantemente, a conversa sobre as compras, o criado que elas esperavam, tudo isso configura o quê? Que elas pertencem a uma classe social abastada, né? No quarto, para vocês colocarem exemplos de da caracterização, como elas estão vestidas, né? Então, o narrador pega essa parte do que elas estão vestidas, por exemplo, uma está com vestido roxo, ao invés de falar fulana debruçou-se de modo a olhar para fora, ele coloca o vestido roxo debruçou-lhe de modo a olhar para fora. Esse vestido roxo está substituindo o nome de uma das moças. A outra que estava com roupão, recostando-se nas almofadas, consultava ali uma carteirinha de lembranças. Na outra página, nós vamos ver qual é o trecho que revela as características psicológicas da personagem. O que ele pode revelar dela, né? Revela que ela é uma moça recatada e reservada. Na 6, Amélia, quando vê que o rapaz estava muito olhando para elas, pede para que o cocheiro avançasse alguns passos a fim de sair das vistas do rapaz, ok? Na 7, vocês teriam que marcar xizinho, então tá aqui as questões com xizinho. A 8 seria pessoal, tá? A 9, esse texto, esse romance, ele tem ele tem assim alguns fatos que se assemelham a um conto maravilhoso. Então eu coloquei aqui, ó, a gata borralheira. Qual é esse conto? A gata borralheira. Há uma moça de beleza idealizada que desperta o interesse do rapaz. Também descreve o rapaz como um príncipe. Há uma carruagem, né?
E o fato dela ter ido embora, o rapaz não saber quem ela era e o sapato ficar perdido, tá bom? Vamos então para a próxima aqui. O que mais chamou a atenção de Horácio, a beleza do calçado ou o fato que suas formas revelam traços da moça desconhecida, né? Então, o que mais chamou a atenção foi as marcas pessoais que estavam no sapato. E os adjetivos, então, que mostram que ele ficou ali reparando nas marcas do sapato, né, pelo uso que ela fez do sapato. Então, ele descreve curva graciosa, silfo que frisa a superfície do lago. Então, assim, à medida que ele vai olhando as marcas que está ali mostradas no sapato pelo uso, ele vê na moça, ele vê essas imagens da moça, uma forma graciosa. 3. É possível afirmar que o texto apresenta grande identificação entre a moça e seu calçado? Sim. Aí era para transcrever esse trecho, o aroma, há um aroma que só tem uma flor na terra, o aroma da mulher bonita, a fragrância frutuosa que se revela, que se exala ao mesmo tempo do corpo e da alma. Pessoal, esta aqui, ó, vocês teriam que assinalar que qual desses quadros aqui se assemelha ao conto A Pata da Gazela. Lembrando que o romance é um romance escrito no século XIX, no qual a mulher é muito idealizada, a mulher comparada até um anjo. Veja aqui em cima, ó, que ele fala assim, ó, é o andar do anjo que mesmo tocando a terra parece prestes a fugir ao céu. Então, é o primeiro quadro aqui, tá bom? Então, a resposta está aqui, vocês copiam se vocês não conseguiram realizar, tá? A outra parte aqui é da página 29. Na descrição do andar da moça, há uma série de repetições. Então, era para vocês colocarem que é um recurso estilístico que não torna o texto cansativo, mas cumpre a missão do narrador enfatizar as emoções sentidas por Horácio. É o andar do passarinho, é o andar do astro nascente, é o andar do anjo, tá? Essas repetições. Aí tá explicando por que se usa repetição. Na 2 também tá pedindo para tirar outro trecho que há uma repetição estilística. Então, essa botina grácil, essa botina mais mimosa, tá bom? Pessoal, pois vocês voltam devagar lá nas primeiras páginas para responder, para corrigir o que vocês fizeram, ou mesmo aqueles que não conseguiram fazer. Agora nós vamos para a página da apostila Tempo de Recordar, na página 38, na qual vocês deveriam ter lido o romance do Robinson Crusoe, né? O romance chama-se Robinson Crusoe, que é uma aventura de um rapaz que foi para alto mar e sofreu um naufrágio, tá? Uma história muito interessante, muito legal de se ler. Então, a pergunta número 1, de que maneira o pai julgava a atitude da personagem Robinson Crusoe de querer se aventurar? Então, vocês vão pôr que ele considerava louca a atitude de abandonar a proteção do lar. Na 2, é uma resposta pessoal. Aqui segue a leitura do texto. Chegue aqui na próxima página e vocês vão responder aqui. Antes de continuar a leitura, tente explicar de acordo com o contexto o que você entende pela palavra fagueira, é meiga e serena, ok? Aqui, ó. Na próxima página, que acontecimento do texto tem relação com a expressão popular marinheiro de primeira viagem? O fato de Crusoe aceitar o convite para a sua primeira viagem marítima. Então, por ele não ter experiência, quando a pessoa não tem experiência em algo que vai fazer na vida, a gente sempre fala isso. Ah, ela é marinheira de primeira viagem, ou ele é marinheiro de primeira viagem, porque não adquiriu ainda experiência, tá? Na outra, vocês têm que ler esse texto aqui, tá? No dia seguinte, o vento caiu, o mar amainou e comecei a acostumar-me. Conservei-me, porém, triste todo dia, porque o meu enjoo não passara completamente. Mas ao cerrar da noite, limpou o céu. O vento caiu completamente. Então, pessoal, percebam que nesse trecho aqui há muitos verbos. Qual é a importância desse recurso da repetição
dos verbos aqui, tá? O emprego dos verbos deu dinamismo à narrativa, ajudou a construir a atmosfera de certeza. Então, vamos colocar, porque nessas histórias a ação é fundamental, possibilita o movimento do texto e dá a ideia de como os acontecimentos se desenrolam. Então, por ser um romance de aventura, é importante ter esses recursos da repetição dos verbos. As locuções adverbiais destacadas em verde no trecho 1 demonstram que a sequência dos acontecimentos se dá no período de um único dia, dentro de algumas horas. Qual é a duração dos fatos no trecho 2? Os acontecimentos ocorrem de um dia para o outro, tá? Então ele fala aqui, ó, no dia seguinte, essa locução adverbial de tempo, ó, no dia seguinte o vento caiu, o mar amainou, tá? Pessoal, então é até aqui a nossa correção. Espero que vocês tenham conseguido fazer. Quem não conseguiu, corrijam, dá pausa no vídeo, retorna na primeira página, na segunda, etc. Hoje nós acabamos, fica para a próxima aula, o nosso próximo encontro. Fique com Deus, um beijo e se cuidem. Tchau, tchau.